São esses dois viés, sofrimento e liberdade. E o último, e talvez o mais importante, é a consciência, que é o mais desafiador. Porque tem pessoas e tem seres humanos que não estão conscientes do seu sofrimento e não estão conscientes da sua falta de liberdade. Como resolver isso? Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos à quinta temporada do Lado B. E como celebração a essa quinta temporada, nós resolvemos voltar aos primórdios. E voltamos para o velho estúdio Lado B, aonde tudo iniciou. Então essa quinta temporada será feita à beira do Guaíba e essa mesa consagrada na primeira temporada. Olá, meu irmão! Vamos para a quinta temporada? Olá, meu irmão. Boa tarde a todos os caminhantes que chegaram até essa quinta temporada, principalmente. Bem-vindo a quem está chegando e muito feliz de estar aqui de volta. Parece bem mais do que essas 5 temporadas, parece mais do que 5 anos de quando a gente começou, mas muito feliz de estar aqui, porque aqui de verdade eu me sinto confortável. Não sei se é o pôr do sol do Guaíba que fica desse lado, não sei se é a mesa, se é o microfone, mas acho que aqui foi onde tudo começou e eu me sinto muito bem a gente voltar para cá e tocar talvez naquela energia que a gente começou a tocar lá. Acho que nessas temporadas todas que a gente vem aprofundando os temas, a gente deixou um pouco de ser mundano e nós somos essa ponte entre o mundano e o espiritual. E eu acho que é isso que sempre fez o lado B, né? Não ter medo dos desafios. E esse é mais um desafio depois de nós transcendermos algumas fases, poder voltar para elas com tanto amor quanto antes, mas talvez com mais profundidade ainda, mas divertido como sempre. Caminho do meio, como diria É. Siddhartha. E para iniciarmos essa quinta temporada, nós vamos trazer. A gente nunca sabe de verdade o que vai ser a temporada, a gente tem uma ideia. E a minha ideia, ao menos, é que essa quinta temporada seja mais sanguínea. E quando eu digo sanguínea, é viva, é pulsante, é rubra. Pode ser que não, não aconteça isso, mas é o que eu senti hoje. E pela primeira vez, em todos esses episódios, não sei quantos episódios ele já fez, a música chegou para o Janu, com o auxílio do Xavier hoje. Não foi uma música que chegou para mim. Essa é a primeira vez que chega em todas as temporadas. E nada mais sanguíneo para iniciarmos o debate. E quem está chegando a primeira vez, a gente sempre coloca uma música e a partir daí começa a conversa nossa. A música de hoje é do Mano Brown. É de Racionais. É alguém que mexe muito no coração do Janu e que até hoje, eu não sei se eu fugi, se eu não quis tocar nisso. Um minuto antes de nós começar a ler e a escutar a música, lembre-se, se inscreva no canal, coloque o sininho ativado lá e compartilha com quem você gosta de ver esses assuntos, de debater, de refletir. Por isso que a gente faz, a gente quer que chegue mais gente mesmo, que no fim das contas é pra gente se divertir com essa dinâmica e com essa reflexão. E a música para nós iniciarmos a quinta temporada é Jesus Chorou. Ela é de Kleber Geraldo Simões e Pedro Paulo Soares Pereira. Mano Brown. Jesus chorou. O que é
o que é. Clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor. Morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desprezo, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas, e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama, por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que julguei ser forte, e eu que me senti. Serei um fraco quando outras dela vir. Se é o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixe eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser o durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável e quente. Borrou a letra triste do poeta, só correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta. A lágrima do homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Diz o homem que não chora. Tá bom, falou. Não vai para grupo aí, irmão. Jesus chorou. É um pequeno trecho de toda a música, escolhida pelo Janão. A música toda é longa para a gente colocar no episódio. Meu irmão, por que ele chorou? Porque ele não sabia explicar o que ninguém estava vendo. Porque ele não sabia como dizer para as flores que elas devem ser flores e não imaginar que são cactos, que são pedras, que são... E quando a gente falou dessa música, eu imaginei colocar, mas escutar ela sempre é profundo. Pouco antes do programa, o Edu perguntou para mim, para o Xavier, por que o Racionais tocou na nossa vida. E a minha resposta foi que quando eu escutei essa música, foi a primeira, eu já tinha escutado outras músicas dele, mas é de uma fase nova deles. Eu percebi lá com jovem, 16 anos, acho por aí, que um homem forte poderia ser sensível, também poderia ser poeta. Porque a música é isso, né? É o poeta, ali no caso o Mano Brown cantando e dizendo: tu não sabe o que é chorar, tu não sabe o que é ser homem. Aceitar essa sensibilidade, né? Que não é sempre que tu vai vencer, não é sempre que as pessoas que estão ao teu lado, inclusive, vão ser as pessoas que tu espera ser. Ele usa o exemplo de Jesus, né? Ele diz um trecho da música: até ele que andou com 12 e um deles fraquejou. Só andou com 12 e um ainda fraquejou. Quem dirá de nós, né? Porque a caminhada de quem pretende ser um ser humano vivo, e aqui não tem ninguém falando de um ideal, de que o nosso ideal é o correto para todo mundo, mas de quem realmente resolve ser autêntico, dizer: eu vou viver uma vida minha, eu vou ser aquilo que eu vim fazer aqui, ser um ser humano vivo. Sempre vai enfrentar o desafio da sociedade, o desafio de um sistema que é feito para corromper nós, para mostrar que a gente tem que ser uma tecla de piano, não um ser humano. E no meio disso vem os desafios, desde um poeta até um simples ser humano, até alguém que está aqui falando
qualquer coisa no microfone. Mas todos nós passamos por esse momento de desafio. A questão é o que esse desafio vai servir para a nossa vida. No caso do autor, acho que veio hoje ele falar, mostra um pouco do que foi a jornada dele, né? De ele ser julgado muitas vezes por deixar de ser o cara denso, ou de ser o cara denso ao mesmo tempo um cara poeta, um cara sensível. Eu acho que a nossa própria volta aqui para o estúdio é isso. Nós podemos ser também um pouco mundanos, um pouco densos, mas também somos os caras espirituais, porque no fundo cada um é o que se é. A gente separa isso entre denso e suave, né? Mas todos nós somos esse fenômeno que é o ser humano. Então, eu fico muito feliz. Quando começou a ler a poesia, me veio uma gratidão, porque mostra que o lado B que agora se tornou o canal B, é isso, é um oásis de autenticidade, no meio de tanta coisa hipócrita, de tanta coisa que só sabe imitar. Porque ver Jesus chorou do Racionais tocar aqui, só me dá uma gratidão, estou fazendo algo certo. Porque a gente conseguiu um local para essa música estar, sabe? Para mostrar o quanto essa música é profunda, ver tu que não é um fã dos caras se emocionar, só me mostra, não sei o que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo algo certo. Porque eu sei que neles que fizeram a música tocou algo divino, algo sensível realmente, algo sagrado, e que muitas pessoas não entenderam. E tem um espaço para falar que sim, nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais corriqueiras, às vezes tem as coisas mais profundas e sagradas. É muito bom para mim. Então, o sentimento é de que cada lágrima, seja de Jesus, seja do Mano Brown, seja que são os extremos para as pessoas, seja do Edu que está lendo pela primeira vez essa música de verdade, seja a minha quando escutou ela, seja de tantas pessoas que passaram por provações, está sendo dita agora assim, essa lágrima importou, alguém está sensível ao que está acontecendo, para mim valeu a pena. As 5 temporadas do lado B valeram a pena por esse momento, por saber que isso talvez seja o único lugar que está sendo percebido, que há uma vida além dos objetivos de ganhar mais dinheiro, dos objetivos de ser alguém importante, de ser alguém notado. Pelo menos aqui nós estamos falando de uma pequena lágrima que caiu de um ser humano. Após a volta nossa da Índia, eu tenho me percebido muito diferente. Muito menos preocupado com coisas banais. Acho que fisicamente dá para perceber isso, que meu cabelo tá do jeito que ele quer ficar, a barba tá do jeito que ela quer ficar. Tenho me perdido muito mais em ficar falando com o rio, com as plantas. Aquele dia que nós subimos a montanha, eu te falei que eu queria cuidar das flores. Talvez só você compreenda o que eu digo. Mas há tanta coisa real acontecendo que ficar perdendo tempo com ilusões é bem patético. Querer achar que a gente controla alguma coisa do que está acontecendo. Não é só ilusão. Mas é uma ilusão num nível muito grande, porque dando tudo certo pro lado B, pro canal B, pro Janu e pro Edu, o mundo vai continuar exatamente do jeito que ele tá.
E se der tudo errado, o mundo vai continuar do jeito que está. A irrelevância do indivíduo como indivíduo para o todo é sublime, porque ela te permite ser leve. Não depende de você, nunca dependeu de você absolutamente nada. E como é bom sentir isso, né? É por isso que é leve, é sublime. Você é parte de algo muito maior e que está em sofrimento por escolha. Por ego, por achar que você é alguém importante para alguma coisa. Quanto que você pode fazer só é dançar, sentir a música, amar de verdade. Amar de verdade. Quando você falou aqui o que o Mano Brown sentiu alguma coisa, que o Racionais sentiu escrever, é esse amor. Talvez esse momento mais sanguíneo nosso é perceber que esse amor não é leve e como uma pluma sempre. Às vezes ele te arregaça, ele te estoura todo por dentro por amor. Para que não sobe nada que não seja verdadeiro dentro de você. Para aquilo que os outros olharem você, sintam como verdadeiro, como original, como único. E aí não importa se é bonito ou feio, aos olhos de quem. Tem me pegado muito a pensar de quantas coisas eu estava só repetindo meus pais. E não tem nada errado com o Oswaldo Clooney, absolutamente nada errado. Só não é tu. Só é gratidão. Dois pais espetaculares por mim. Talvez a minha peia são tão bons que é difícil se desvencilhar de alguém tão bom. Mas não sou eu. Eu não sou aqueles. E aí quando você, no primeiro momento você pensa o que eu não sou, já é muito legal. E daí você começa a perceber o que você pode ser, para depois chegar no que você é. Mas primeiro o que você não é. E você mais que ninguém sabe o quanto eu odeio regras. Mas é com força. Não sei explicar em palavras o quanto. Para mim todo mundo é bom, no fundo todo mundo é bom, e isso aí só atrapalha. Isso só massifica, só endurece. Mas meu pai gosta de regras, minha mãe gosta de regras. E aí não importa qual tipo de regra, tá? Mas o Edu não gosta. O Edu não quer impor regra pra ninguém. Mas pra ninguém é pra ninguém. Não é pros meus filhos, não é pras pessoas que eu amo, não é pros meus amigos, não é pros meus pais. Eu quero essa liberdade num nível extremo e absurdo. Esse sou eu. Certo ou errado, cada um julgue como quiser. Mas a quinta temporada talvez seja minha, de sentir esse sangue efervescente que tem aqui dentro. E o meu, ele ferve, ele tá em ebulição a todo momento. E ele quer dizer muita coisa. A música, eu acho que é isso, é se permitir ser o oposto do que as pessoas pensam, né? Porque com certeza o Mano Brown, quando fez essa música, a pessoa disse, não, a gente tá esperando o cara do primeiro disco lá, que era final de semana no parque, que era uma música mais densa, mais de revolta, né? Agora vem um cara sensível dizendo, eu estou chorando, irmão. E a própria música fala disso, que em algum momento dizem pra ele, se eu estivesse no teu lugar eu estaria aproveitando, porque tu deixou os... Eu acho que de alguma forma quem toca a arte, a gente vem batendo nessa tecla aqui no lado B desde o início, né? Por isso que a gente usa a música, né?
A música essa é a expressão que te tira dessa visão grosseira da vida, tu gostando ou não. Se tu te escutar uma música realmente, uma música que é arte, seja um Beethoven, ou seja um poeta realmente, ou seja Racionais tocando algo que realmente foi uma expressão da vida, ela vai mexer contigo. E ela vai te mostrar que há outra visão das coisas. Não algo racional, mas algo que possa ser sentido no coração. Né? E aí tu começa a se questionar se realmente, como tu tá falando, esse personagem precisa existir ou ele é só uma continuidade. Né? Por que tu continua alimentando esse personagem? Por que tu... Será que não é só medo de que esse personagem realmente não é importante? Que no fundo é isso, né? Quanta gente acha que controla tudo, que controla o sistema, que controla o banco, que controla espiritualmente. Às vezes conhece pessoas que acham que mexe uma coisinha que mexe com ele. Cara, tu é muito pequeno, né? Não acha que tu controla alguma coisa. E as pessoas vivem sofrendo por isso. Então, eu acho que o lado B, nós estamos falando da quinta temporada, mas o lado B é essa expressão de usar a música para tirar nós do controle. Desde a concepção do programa, né? Que era eu não saber o que era a música, o que era a pergunta que o Edu vinha. O Edu vinha intuitivamente a música. Se alguém não entendeu ainda, nós estamos repetindo a música sempre que veio para o Edu, sempre foi de forma intuitiva, para que a gente pudesse experienciar essa mensagem da vida. O lado B é uma mensagem da vida, que nós ficamos aqui tagareando sobre ela e que vocês possam compartilhar também. O barato é louco e o processo é lento. Vamos caminhar contra o vento. Tentando adentrar também num pouco do sanguíneo teu. Que no final da quarta temporada eu vi muito esse sanguíneo. Algo que eu sei que ferve dentro, mas talvez por uma jornada espiritual maior, talvez de outras vidas, você consegue segurar, controlar mais essa energia efervescente que está dentro de você. Mas eu vi na quarta temporada, no final dela, somente algumas vezes, saindo, escapando, indo, porque ela ferve. E ela ferve até o ponto que você diz, eu vou morrer, eu vou largar para fora. Como se fosse um bolsão de gasolina. O problema é que quando vem a faísca. Exatamente. E quando você vê, por algum motivo, Racionais iniciando a nossa quinta temporada, qual é a faísca que o Mano Brown tá querendo ligar no jornal? Eu tenho que falar um palavrão em homenagem à primeira temporada. Me dá um orgulho pra caralho. Porra, cara. Que orgulho, cara. Sério mesmo, assim, eu fico sem palavras, sabe? Assim, cara, a gente conseguiu, sabe? Porque no início era uma brincadeira, então podia ser que 10 pessoas vissem isso aqui, é só uns idiotas. Mas agora não, a gente tá com 46 mil inscritos no canal, né? É pequeno perto de outros canais, mas para nós é uma coisa bem relevante, né? Inclusive, é a primeira vez que a gente fala isso, né? A gente vai lançar uma campanha agora nas redes, a gente atingiu 1 milhão de views. Então, não sei se a gente está falando alguma coisa que faça sentido ou não para alguém, mas 1 milhão de pessoas já viram isso aqui, essa brincadeira. Tá? E me dá um orgulho pra caralho poder, depois de a gente atingir essa marca de 1 milhão de visualizações, poder trazer algo que é tão, ao mesmo tempo, sei lá, como é que eu vou dizer, tão próximo, mas não é bem essa palavra, assim. Então até infantil para mim, que é o Racionais, que é uma coisa que mexe muito com o meu rebelde dentro de mim, sabe? De uma maneira profunda. É por isso que eu falei da faísca. É. Porque eu sei que o Racionais mexe com algo rebelde dentro de você. Mexe. Justamente por ele ser esses opostos, né? Ao mesmo tempo são caras que estão falando a linguagem do povo, estão falando uma linguagem de guerreiro ali, né? Vamos quebrar com o sistema, mas ao mesmo tempo fazendo isso de uma forma boa, sabe? Eles estão dizendo assim para as pessoas que são da comunidade,
Sai dessa, sai do crime, sai das drogas e vão ter uma vida melhor, né? Só que eles conseguem falar a linguagem. Talvez eu admire tanto Racionais por isso. Eles conseguem falar a linguagem das pessoas de verdade, sabe? E qual o que você quer falar para a tua comunidade? Nem sei se eu tenho comunidade, mas para as pessoas que eu acho que eu tenho. Agora falando, eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho. É dos inúteis. Eu quero para falar para as pessoas que querem ser inúteis. E talvez sejam as pessoas mais úteis que a sociedade tem. Não aqueles que procuram ouro, né? Não. Procurar ouro é fácil, porque é difícil. Essas são as pessoas que cuidam da vida, que cuidam das pessoas. Mas elas são tidas como inúteis, né? Porque elas não estão participando do jogo do sistema. É só a poesia que eu mandei ontem pro Janu, que eu lembrei agora, que é Manuel de Barros, procurar ouro é fácil. Eu fico feliz com aqueles que procuram as insignificâncias. É verdade, as insignificâncias. Porque nelas está a verdade. Isso é o que é ruim, né? O lado ruim de estar numa comunidade tão estreita que é a dos inúteis. Pouca gente vai ouvir isso. Os 46 mil, mais os 45 mil do Instagram, já dá uns 100 mil de pessoas inúteis ouvindo. Acho que eu falei para um amigo meu esses dias, de vez em quando. Qual é a... Antes de você falar isso aí, qual é a inutilidade do Januel? Talvez seja o meu maior dom. Escrever. É uma baita inutilidade. Coisas que ninguém entende. Mas eu gosto. Eu amo. Eu gosto. Quem não leu ainda, leia O Liberto. Liberta a alquimia da alma. A Alquimia da Alma, o primeiro livro do Janu. É muito inútil, mas muda vidas. Inclusive, tem um amigo que falou de uma entrevista que pediram para fazer e tal, né? Eu disse, o que eu vou falar para o livro? É difícil falar sobre o livro, né? Mas se alguém me perguntar, acho que eu vou começar a fazer isso. Acho que a quinta temporada é isso, né? Falar o que eu quero. O Liberto é um manual de não precisar de manuais. Que é isso? Tem o primeiro manual que faz tu se livrar de todos os manuais, inclusive dele depois. Depois queima no final. Queima, bota fora, não serve pra nada. Mas ele vai te ajudar a se livrar de todos os manuais da vida. Então, se eu puder fazer isso, eu já escrevi alguma coisa relevante, que é fazer tu se livrar de todas as receitas, inclusive a do Liberto. Mas eu acho que talvez essa seja a mensagem que eu quero passar e a mensagem da comunidade, essas pessoas que nem sabem que são uma comunidade, porque eles também vão achar a comunidade inútil. Que nem tudo precisa ter uma utilidade, nem tudo precisa servir para alguma coisa. A gente tem costume de olhar o espaço como algo, o espaço da vida, o espaço como tudo, como algo desnecessário. E sem espaço não há vida. Sem essa coisa que há muito tempo os místicos e depois os cientistas apelidaram de éter, e depois foi deixado de lado, agora estão tentando retomar. Sem esse espaço na vida, tu se torna um escravo, tu se torna, como diria Dostoiévski, uma tecla do piano. E há uma necessidade intrínseca do ser humano de ter a liberdade de não fazer nada, de parar, de olhar para a vida como ela é e dizer, como tu diz assim, ficar consciente de que eu não controlo porra nenhuma. E era uma coisa que eu queria falar. Aqui na mesa pode. Aqui na Com mesa moderação. pode. Que eu vou lançar essa para ti, mas é uma coisa que me veio, que eu queria falar, que o Mano Brown traz aqui de uma forma mais sensível. Quando ele fala de Jesus, que para muitas pessoas é a manifestação do amor na forma humana, para outras na forma divina, mas para mim é na forma humana. Mas ele, em vez de trazer a parte talvez mais bonita de Jesus, ele traz a parte que Jesus chorou. Na tristeza. Na tristeza há amor. A vez que eu fiquei mais triste na minha vida.
Não há problema nenhum em compartilhar com os nossos caminhantes. Houve um período pós-separação da minha primeira esposa que minha filha não quis conversar comigo. E tudo bem querer culpar alguém, tem que ser o culpado. E era melhor que fosse eu do que ela se sentir culpada nesse todo. Mas aquilo me jogou numa tristeza muito forte. Houve um dia dos pais que ela não quis passar comigo. Bem complexo falar sobre isso. E aí eu senti uma tristeza que eu nem imaginava que existia, que era tristeza. Eu lembro de um sábado de manhã, antes dos pais, eu te ligando, chorando sobre isso. Porque aquilo tava doendo. E passou alguns dias e eu fugia da tristeza. Sentia ela. E quando aquela tristeza te pega valendo, tu só quer sair dela. Porque arregaça. Não sei se é depressão, não é depressão. Eu não sei se eu já tive algum quadro A sociedade depressivo gosta ou de não. dar. Eu não sei. O que eu sei é que a Só sei sociedade que gosta doía. de dar etiqueta para as Eu coisas. só sei que aquilo doía num nível muito forte em mim. De eu tentar estar fazendo tudo pro bem e daqui um pouquinho aquele ser que veio de mim tá dizendo o culpado é você e eu não quero nem te ver. Sou obrigado a fazer um parênteses sobre isso, para nós não separarmos o que é a doença, a depressão, do que é uma condição de saúde e do que é uma tristeza, que é uma emoção. Tristeza é tu entrar na emoção e de repente ele desaparecer. Tu sentir que aquilo foi algo que o teu ser precisou passar e abriu espaço. Depressão é quando tu não consegue mais sair desse. Aí tu precisa de ajuda, vá a um médico, procura um psicólogo, procura alguém para te tirar dessa situação. Ou seja, tu entra numa coisa tão profunda que tu precisa de ajuda. Só para nós separar isso, né? Porque a tristeza não é ruim, mas a sociedade agora qualquer coisa virou depressão. Não, depressão é uma coisa séria que deve ser tratada. Eu acho que Mas são coisas diferentes. as duas coisas são muito próximas uma da outra. Sim, são continuidades. Né? Exatamente. Se você não enfrentar aquela dor, ela acaba virando, Se enraiza em ela ti, acaba se pode enraizando ser. e virando uma depressão porque ela é muito forte. E daí realmente tu vai precisar de ajuda, porque sozinho tu não Exatamente. consegue sair. E aí houve um domingo de tarde que eu lembro que eu comecei a ficar muito triste com aquela situação. Aquilo começou a arregaçar meu coração, assim, e ela é uma inconformidade, sabe aquela situação que para alguém que sempre enfrentou suas dificuldades, para alguém que sempre, quando a sociedade disse não, eu fui lá e fiz dizer assim, na marra, naquele momento eu me senti incapaz e aquilo era complexo para mim. E aí naquele momento eu disse, eu vou dentro disso. Eu não lembro se era Rumi ou se era Kabir, um desses dois sábios. Eu estava lendo algum livro deles e ele fala numa poesia: quando você sentir algo que dói teu coração, que machuca, vai dentro, não foge. É o único jeito de curar. E talvez eu esteja falando isso para te ajudar, para você que está ouvindo nesse momento, porque é muito íntimo isso. E eu disse, eu vou. E eu lembro que eu dei um beijo no Cacá e fui pro banho tomar um banho. Mas meu coração tava machucado. E eu demorei muito naquele banho, chorando e sentindo aquela dor e dizendo, eu não vou fugir. E as lágrimas se misturavam com aquele chuveiro caindo e eu não fugindo. E aí aconteceu uma coisa muito mágica. Porque parece que eu fui no fundo do mar. Sabe? Onde tu faz a tristeza mais triste possível. Não tem mais... Eu fui no fundo da tristeza. E aí era amor. E aí era só amor da minha filha por mim e de mim por ela. Era só amor. E aquela tristeza virou algo
indescritível. Aquela tristeza, quando eu senti ela naquela profundidade, eu descobri o quanto eu amava minha filha e o quanto ela me amava também. E que não tinha cura nenhuma a ser buscada. Não tinha nada para ser resolvido. Era o que era. E eu saí daquele banho num nível de gratidão e de cura que eu percebi que minha filha não estava fazendo nada para me machucar. Eu não estava fazendo nada para machucar ela também. E tu nem precisa ser o herói daquela situação para Nada. resolver, é só Era só aceitar. amor. Era só amor. E aí eu mandei uma mensagem para ela dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo. Que no momento que ela quisesse, o pai dela estava lá. E se ela não quisesse, o pai dela também estava lá. E a nossa relação se curou. E a minha forma de ver a tristeza também se curou de uma forma muito grande, de não fugir mais. Porque toda tristeza, de verdade, no fundo dela, é amor. A maneira mais fácil para quem nunca tocou no amor é encontrar o amor na tristeza. Naquela que regaça o coração. Se você procurar no fundo, é só amor. O símbolo da música do Mano Brown, que é um cara muito forte, né? O símbolo de alguém muito forte, falando de choro. É o que tu tá falando de algo. O Edu é um patriarca da família dele, cuida da família dele, ao mesmo tempo está sendo sensível à situação. O que é incrível é que a tristeza, ela te deixa muito mais forte quando tu sai do que outra emoção que é muito forte, que é a raiva, que no final das contas te deixa mais frágil ao tu sair. Então é isso, porque há de ter uma coragem muito forte para sentir a tristeza sem fugir dela. Mas o que ela te deixa firme e enraizado depois que tu consegue sair dela, porque tu consegue inclusive chorar sem se sentir frágil. Chorar sem sentir medo, né? Porque ainda mais quando toca em as pessoas que a gente ama, né? E tem a ver com a música. Deixa eu só parafrasear ele. A lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Diz que homem não chora, tá bom, falou. Não vai para grupo irmão. Aí, Jesus chorou. Ter essa consciência, né? O que eu ia falar é exatamente isso. Engraçado que batendo os dois na mesma coisa. Porque eu ia falar que o cabeludo de Nazaré pede para afastar dele aquele cálice. Tá triste, tá sofrendo, achando que não é amado, inclusive. E depois, quando ele percebe que é só amor, ele fala: seja feita a vossa vontade. É exatamente a mesma coisa. Eu não estou comparando uma com a outra em termos de grandiosidade, mas é um ser. E quando você fala ali de Jesus é mais humano, mais místico, ele é Buda também, ele é o caminho do meio. E eu acho que isso é o que viemos nessa jornada terráquea, aprender a ser espirituais e sermos físicos ao mesmo tempo. Nesse caminho do meio, quando você consegue equilibrar o lado direito e o lado esquerdo do teu cérebro, ele é único. Ele é raro por isso, por você conseguir estar Isso é muito sutil. Tá no físico e no espiritual ao mesmo tempo. Porque a gente conhece muita gente no físico e algumas pessoas só no espiritual. Nos dois lados há um desequilíbrio. O caminho do meio, ele é frágil, ele é sensível, ele é fino como um cabelo. Mas é a única coisa que existe de verdade, esse caminho do meio. Porque se estamos aqui no físico, por algum motivo é. Apenas dizer que tudo isso é ilusão e não perceber que você sangra, que você chora, é a conversa de alguém que quer te enganar. Se você realmente quer confiar em alguém que é espiritual, essa pessoa só chora, sorri e sangra. E consegue falar de Deus, de Buda, de Allah, de todo mundo. Mas ele chora e ele sangra. E ele fica triste e ele fica feliz também.
quando alguém chega e diz, não, isso é tudo ilusão, não sinto nada. Desconfie dos dois extremos. Vamos nessa. A pessoa muito materialista, que tudo é... Foi um vídeo que eu vi hoje, até que falar isso, né? Agora estou no Velho Testamento. Eu vi um vídeo hoje de um cara dando dica, né? Desses empresário novo aí, que ninguém sabe como é que chegou, mas chegou, né? Tá lá numa casa, numa mansão, dando dica que os caras não estão entendendo. Que o lance é o seguinte, como é que tu lava o teu carro? Como é que tu tá lavando? Como é que tu tá lavando o teu carro? Esse tempo tu tá perdendo, porque esse tempo tu podia estar fazendo dinheiro, esse tempo não sei o quê. Aí ele passa 1 hora falando como aqui não há perda de tempo, porque o negócio de dia para ter sucesso é tu otimizar o tempo, é tu tá o tempo todo pensando em trabalho. Olha quando essa pessoa é burra, cara. Entendeu? Tu só tem que perceber o quanto ela é burra. Não, ela é muito inteligente que ela tá fazendo dinheiro. A maioria dessa turma que tá nesses vídeos é golpista, para começar. Começar a conversa. Eu não conheço um empresário que se preze aí que... Não vou dizer que seja a maioria. Deve ter algum no meio, mas a grande maioria é só uma turminha que tá interpretando um personagem. Mas o quanto isso é venenoso para as pessoas. Tu não pode... O cara pelo menos conquistou o carro dele. Ele pelo menos pode passar um pano no carro. Se tu não gosta, tudo bem, mas se tu gosta disso ainda... Não, tu tá perdendo tempo. Aí, inclusive, eu acho que era com o Mr. P. O Mr. P tava tipo, jogando o vídeo, assim, os vídeos que ele faz. O Mr. P da antiga Atlântida, aqui da Rádio do Rio Grande do Sul. E aí ele tá dizendo assim, eu tô lavando uma louça e esse cara tá criticando o cara que lava o carro, né? Por que lavar uma louça não é legal, né? Por que tu não... Fazer uma outra coisa não é bom pra tua saúde? Agora, tu tem que ser útil, inclusive, nessas coisas. Tu não pode ter um time. Então, o materialista é isso. Ele é tão raso, que para ele ficar 1 hora a mais te estressando, desde que seja para te adquirir uma bugiganga nova, é o suficiente para isso ser o motivo da existência, viu? No final das contas, para ele, a existência deve ser um número, entendeu? Então, assim, isso é tão raso e tão pobre de mentalidade que, assim, é muito fácil de rebater, mas infelizmente tem gente que está nessa vibração. Mas isso, absurdamente, é tão quanto prejudicial alguém que se acha desconectado da sociedade, desconectado da vida. A sociedade somos nós. Vocês vão ver assim, o Eduardo, nós repetimos muito essa palavra, sociedade. A sociedade é isso, aquilo. Mas nós fazemos parte da sociedade. Nós não estamos excluídos dela. Somos parte desse organismo vivo. Inclusive, a nossa provocação aqui é para, de alguma forma, atingir ela. Porque é impossível estar separado dela. Então, esse outro extremo, que é o espiritualista, que não toca na sociedade, porque eu só penso em Deus, porque eu só penso em fazer oração, ou eu só penso em meditar, ou só em tomar ayahuasca, seja qual é o tipo de espiritualidade, é tão nocivo quanto esse outro, porque esses são os piores tipos, viu, também. Esses, eles utilizam as pessoas, mas botam uma camadinha por cima. Eu vou dizer, tanto Buda, que ao mesmo tempo diz nem o caminho de autoflagelação, nem o caminho ignóbil da degradação sexual e prazerosa, nem o caminho de abnegação são o caminho. O caminho é o caminho do meio. É tu estar ao mesmo tempo aceitando essas duas coisas, ao mesmo tempo além dessas duas coisas. Mas Jesus também falou sobre isso. É por isso que eles são próximos. Jesus diz assim, sabe aqueles devotos lá que batem no peito e fazem grandes orações no templo, ao mesmo tempo vendo viúvas morrerem ao seu lado e dizendo que aquilo era contra a Torá na época? Esses não são espirituais, esses não são religiosos. Esses, na verdade, são só pessoas querendo aparecer. Os dois estão falando da mesma coisa. Então, não sei se existe uma verdade capaz de ser posta em palavras, mas o mais próximo é isso. Fujam dos extremos. Fujam dessas pessoas com a capa dourada em volta de que são pessoas muito idealizadas. Pode saber que por aí alguém está querendo alguma coisa. Sempre tem algum interesse. Quando você fala dos extremos, eu nem sei porque isso me surgiu agora. Esquerda, direita, cima, abaixo, extremos. E me apareceu agora o desenho de um quarto de uma casa.
O quarto de uma casa ele tem 4 paredes, 5 paredes, se quiser. Tem um teto e tem um piso. Mas o que importa no quarto de verdade? Espaço. O vazio que ele te permite colocar algo. O quarto em si não é importante. As paredes não são importantes. O espaço que ele te permite colocar vida é o único motivo de ele existir. A razão dele. E depois me surgiu ainda um vaso de flores. Ele só é importante porque tem um espaço para você colocar flores. Então, quando o Janu está falando desses extremos, é Mas que ele não está tem dizendo espaço. não tem importância nenhuma. O importante é o vazio que esses extremos estão gerando. Ali dentro, ali dentro existe o éter que nós falamos tanto que foi esquecido pela humanidade e agora está voltando a se falar, principalmente na física quântica, que é o nada. Que a única coisa que importa é o nada que ele te permite tudo. Mas se não houver o vazio, não há espaço para nada. Para ter Fosse só consciência, né? paredes, uma parede no lado da outra, para que serviria um quarto? Eu vi esses dias algum escritor falando que ele tem o costume, eu gostei da ideia de ter a biblioteca dele nunca está completa. Sempre tem, é um costume turco, agora não lembro de alguma tradição. Eu não gravei isso porque para mim faz mais sentido aquilo assim. Eu nunca preencho todas os espaços da biblioteca, porque ela sempre tem espaço livre para mim trazer coisas novas. E o problema dos extremos é isso. Eles nunca têm espaço livre. Eles já sabem tudo. Eles nunca estão prontos para criar, para receber o novo, para Não há espaço para o novo. ter uma nova consciência. E isso é sempre sinônimo de burrice, né? De ignorância. Vamos combinar, né? Então, tudo na vida há de ter um espaço para ter consciência, para a gente, pelo menos, assim, ó, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que faz sentido eu me sacrificar por isso ou estar doando a minha vida para isso? Inclusive o lado B. Nós temos uma novidade nessa temporada. Nós já tivemos aqui a música, que é sempre recorrente, uma música nova. Nós já tivemos a dinâmica de ler comentários ou perguntas da rede social e nós falarmos sobre ela. Mas nessa quinta temporada nós temos uma novidade nova, redundante. Nessa quinta temporada temos a ideia de trazer algumas notícias que pode ser que elas estão agradando, ou incomodando, ou revoltando, ou regozijando ao Janoel e ao Edu. Elas não têm lógica nenhuma, a não ser fazer alguma coisa com nós mesmos. No Fantástico da última semana, foi feita entrevista a uma brasileira que virou bilionária. E ela é a mais jovem bilionária do mundo, que fez a própria fortuna, que não foi a fortuna do pai ou da mãe dela. E nessa entrevista do Fantástico, a cofundadora da empresa, ela explicou que ela tem uma plataforma que permite negociar apostas sobre eventos futuros. E essa empresa alcançou o valor de 11 bilhões nos Estados Unidos e 1 bilhão de dólares de patrimônio. Ela tem 29 anos e é a mais jovem bilionária do mundo. E a questão da conversa, meu irmão, aqui para nos perguntar, é exatamente qual é o negócio que essa empresária tem. Qual o negócio que essa empresária tem? Eu acho que antes de eu responder, eu quero comentar sobre essa dinâmica, que no mínimo é engraçada. A gente conseguir se permitir fazer isso. A gente trouxe primeiro comentários do nosso público, né? E ao encerrar a última temporada, a gente falou, vamos trazer algo mais cotidiano. E por que não, já que a gente traz uma música, trazer algo vivo que está acontecendo agora para nós comentarmos. E voltar mais ao Velho Testamento, que a gente comentava mais de algumas coisas. E por acaso, essa semana surgiu essa notícia, né? Que é uma das grandes notícias da semana, que é uma brasileira que é bilionária. Ao ver a primeira vez a notícia, eu pensei, notícia boa, né?
temos como é que se diz, um Nobel de Química, um Nobel de Física, alguém que realmente teve uma grande descoberta para a humanidade. Tão rápido isso. E aí logo que eu vi a notícia, eu não me aprofundei muito, mas eu olhei e me fez lembrar quantas notícias a gente ouviu, acho que nos últimos 5, 10 anos, né? A gente não vai tocar o nome das pessoas porque aqui não é as pessoas, mas tem a ver com o que a gente fala como o sistema de pensamento, o sistema econômico, político e financeiro gosta de contar algumas histórias. E nos últimos anos a gente já viu um monte de história surgir na mídia. Da primeira mulher que foi para Harvard, ou o primeiro homem que conseguiu lá fazer um banco que do nada apareceu. E como essas histórias vêm e vão. Então, por que eu falo isso? Nós não estamos falando das pessoas. Porque as pessoas são as pessoas. Elas, às vezes, se aceitam estar em alguns locais que não deveriam estar para exercer alguns papéis. Mas o fato é que aconteceu. E quando a gente está falando agora dessa notícia, me parece mais uma história daquelas que a mídia compra, simplesmente começa a transmitir para todo mundo e faz um enredo para aquela história parecer mais bonitinha. Por que essa notícia apareceu? Eu falei para o Edu, eu estava olhando um programa de televisão e apareceu essa notícia, né? E eu sou daquelas pessoas que gostam de perder tempo com a televisão. Eu gosto de olhar com senso crítico. E aí quando apareceu essa nova bilionária brasileira, eles contaram a história que ela começou no Bolshoi, ela foi estudar lá fora música, e aí de repente ela teve a ideia de participar do MIT, que é uma grande instituição de ensino americana, uma das mais caras do mundo, e de repente ela teve uma grande ideia de ter esse negócio revolucionário que tornou ela uma das bilionárias. Por favor, né? Negócio de apostas em eventos futuros. Aí tu tem que olhar o que é a história. Eu achei interessante aqui que ela diz assim, ela tem uma plataforma que transforma previsões sobre acontecimentos futuros, como eleições, resultados esportivos, indicadores econômicos, em ativos negociáveis. Ela é uma empresa de apostas em eventos futuros. O famoso... Mas aposta em eventos passados, aí seria revolucionário, né? Vai ficar pior. Ele foi campeão em 2022 da Copa do Mundo aí. Até então, tudo bem, né? Então, assim, na primeira, assim, as pessoas não têm um senso de crítica da história, né? A pessoa de dançarina do Bolshoi, tá, pode acontecer, pode, sim. Mas a questão é tu olhar as coisas como elas são. Como tu falou, a pessoa faz investimento em eventos futuros. O nome disso é aposta. Segunda coisa, tu vai olhar no que aquele aplicativo, aquela situação está fazendo. Aí a reportagem explica, nos mínimos detalhes, acho que tu não viu a reportagem, que eles fazem... Sabe como é que a empresa tem lucro? Ela pega o que tu apostou, quem é o próximo eleitor, o próximo ganhador da eleição nos Estados Unidos. Não vai ser o Trump, que não pode concorrer, mas pode ser que ele consiga. Mas que seja o Trump mais um X lá. O Y. Corta o Trump aí na edição aí pra não entrar. Mas vai ser o candidato X e o candidato Y. Tu vai apostar no X, 100 mil ou 6 mil reais. E o Xavier vai apostar no Y. Eles explicando isso tecnicamente. Na verdade, quem apostou no X ganha o que o Y apostou. Então, se tu apostar no X, a probabilidade... Eles estão fazendo um malabarismo para explicar a maquineta, aquela, sabe, que tu vai no boteco lá com o tio, que é proibido no Brasil? É isso? De vez em quando alguém ganha. Um monte de gente perde. E ganha as moedas dos outros que colocaram. Os outros que colocaram, e a casa, que é o caso do aplicativo, fica com 30%. Revolucionário. O nome disso é aposta, o nome disso é jogo, o nome disso é pirâmide.
Ou seja, um monte de gente perde para os outros ganhar. Por que as pessoas... Por que o sistema inventa novas formas, só que essas são legalizadas e outras não? O que é isso que a gente vive a considerar coisas que são totalmente degradantes, que fazem mal para as pessoas? Vamos combinar que o jogo faz mal, né? Uma coisa viciante, uma coisa que... mas as pessoas têm liberdade. Não, as pessoas viciam nessa porcaria. Tem pessoas que As são pessoas, doentes com isso. as pessoas deixam de ter... Hoje tem as Tem- bets, né? Deixam de tem dar as alimento bets, para os tem filhos. o tigrinho aqui no Brasil também. Isso aí é doença? Mas eu não tenho liberdade de fazer isso. Não, tu tem liberdade de sofrer, se for o caso, mas tu tem que entender que tem pessoas doentes fazendo isso. Tu tá ganhando dinheiro com o sofrimento das pessoas. Se tu achar que isso não tem um retorno para tua vida, ser muito... É muito confiar na tua sorte daí, né? Porque como é que tu vai fazer mal para milhões de pessoas, vai ganhar dinheiro com isso e vai achar que isso não vai ter um retorno? É isso que essa sociedade vive vivendo. Hipocrisia acima de hipocrisia. Como é que eu vou lucrar com o sofrimento dessas pessoas que estão viciadas naquilo e ainda vou achar que isso não vai ter um reflexo na minha vida? A minha incomodação não é nem com a empresária, com o negócio que ela criou. Que não tem nada de novo. É mais do mesmo, um jogo, um site de apostas. É só isso que ela criou. Só que por um acaso Mas o sistema está defendendo ela agora. Ela tá ganhando dinheiro com isso. E se estiver pagando os impostos e estiver dentro da lei, não vou me opor. É hipocrisia, sim. É não pensar no ser humano, sim. Mas ela está cumprindo a lei e está pagando os impostos. A questão toda é você, como um rei de uma emissora, vender isso como se fosse algo muito bom para a sociedade. Como se fosse algo que alguém estivesse fazendo Como um algo exemplo, fantástico para a sociedade, que é uma casa de apostas. É como você estivesse defendendo o jogo do bicho, que era ilegal. É ilegal no Brasil. O jogo do bicho é ilegal. O bicheirinho ali Te que vai... garanto que é mais honesto que isso. O cara que vai no posto de combustível e fazer o joguinho do bicho, a fezinha do jogo do bicho, é ilegal. Mas você criar um troço gigante desses, aí não, é bonita. Salva de palma. Essa hipocrisia me incomoda. Essa falta de regra. Não, o Brasil não podia ter o jogo do bicho até esses dias. Acho que não pode ainda. Acho que é crime. Ou contravenção. Mas as bets estão aí, pode fazer, tá tudo... E quando é que mudou isso? Quando é que deixou de ser? Porque só poderia ter apostas via Loteria Federal. Que um pedaço das apostas da Loteria Federal ia para programas educacionais. E de repente liberou tudo. Aí tudo pode agora e tá valendo tudo. E aí tem muito influenciadores oferecendo lá para ir jogar naquele jogo do tigrinho lá, que as pessoas pegam o dinheiro às vezes de um programa social para apostar naquilo que é uma caça-níquel. E tá tudo bem. E ninguém tá falando nada, tá tudo normal. Essa hipocrisia de pessoas e de organismos que têm poder de mudar as pessoas é o que me incomoda. Teve um corte meu que deu bastante comentário ali, acho que foi a entrevista que eu dei pro Marcinho, sobre que depende do contexto cultural, depende da cultura, depende do local que tu está, algo é certo e algo é errado para aquela cultura. Tu não pode criar fantasma onde não existe. Só porque na tua cabeça aquilo é correto ou aquilo é incorreto, não quer dizer que para outra cultura, num outro momento, num outro estado, aquilo não é. Porque, de verdade, o que é correto é um exercício de consciência a cada momento. O problema é quando as pessoas confundem isso com permissividade. Ou seja, onde tu causar o sofrimento é uma questão... depende da tua escolha. Isso é totalmente diferente. Isso não é tu dizer que eu gosto dessa xícara verde ou rosa. Isso é uma coisa. Tu dizer que agora todo mundo que gosta da xícara rosa é um problema social, é um problema para a comunidade, é só uma ilusão. Mas o que é isso? O que define o que é correto e incorreto, já que é um exercício de consciência? Vamos apontar o que está além da cultura. Daí hoje à tarde nós estamos falando sobre o porquê algumas culturas se degradaram e que não era um problema cultural, para nós nos aprofundar nesse assunto. Não era verdadeiramente um problema cultural. Vamos falar
da cultura árabe. As mulheres da cultura árabe eram exaltadas. Quanto mais a cultura persa era uma coisa, são descendentes de árabes, mas eram persa. A cultura turca era outra coisa. As mulheres tinham a sua própria cultura, mas uma visão estreita do Islã, que não é a visão total do Islã, assim como tem visões estreitas do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, há uma visão estreita dentro do Islã em dizer como deve se comportar a mulher muçulmana, como se deve se comportar o homem muçulmano. E ela é muito estreita. Ela diz que não há outras visões. Essa visão estreita tem cada vez mais ganhado espaço no mundo e tem transformado essas culturas diferentes em padrão. Então, a cultura árabe é uma mulher toda de burca com os olhos de fora? Não. A cultura mais antiga do que os muçulmanos, inclusive, exaltava a beleza da mulher. Não era isso? As tendas, as mulheres com véus, bem enfeitadas. Como é que de repente aquilo virou? Isso sempre acontece quando tu não permite a pluralidade. Ou seja, porque uma visão se tornou mais forte, ela começou a se impor. Nós falamos hoje sobre a cultura oriental da China. O Tao é contra o sofrimento dos seres, mas por causa do contexto histórico lá de passarem fome e tal, virou uma coisa meio cultural na China moderna de tu comer o alimento em sofrimento. Mas como que eu sei? Qual que é a pergunta que nós devemos fazer? O que, apesar das culturas, é correto e é incorreto? Existe essa pergunta ou não? Tudo vale. Tudo dependendo do contexto vale. Ou deve ser uma maneira engessada? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Será que a humanidade consegue ver o que é correto dentro da cultura e permitindo a singularidade de cada cultura, de cada povo, de cada pessoa? Ou seja, há um caminho para nós como sociedade permitirmos que o Edu seja o Edu, que o Xavier seja o Xavier, que as pessoas sejam as pessoas, que o caminhante seja o caminhante, mas mesmo assim ter uma visão correta do que como as coisas devem ser para não permitir grandes desequilíbrios? O mundo tem muitas culturas diversas. É bem complexo para mim falar sobre culturas, principalmente quando eu tenho uma experiência de vida, algumas experiências, umas poucas experiências de culturas tão diferentes da latina. E quando você experiencia uma cultura nova, no primeiro momento, para mim, eu tenho só um respeito grande por ela. Primeiro momento. No segundo momento, eu começo a analisar naquela cultura o que faz sentido e o que não faz sentido perante a minha cultura. E num terceiro momento, eu começo a analisar aquela cultura, o que faz sentido e não faz sentido perante eu. Aí, como ser, como indivíduo, o que eu, como ser indivíduo, entendo que faz sentido e o que não faz sentido. Mas para ter a consciência desse ser indivíduo, há uma jornada grande para acontecer. Até você chegar no momento de você ter a consciência de isso que está errado ou isso que está certo. O normal é que esse teu julgamento, no primeiro momento, ele bate o certo ou o errado baseado só na tua cultura. E aí não adianta. É só cultura contra cultura. No momento que você consegue ter um discernimento teu, pessoa, indivíduo, consciência, aí sim você pode analisar outras culturas e dizer, não, isso aqui está errado. Não deveria ser assim. Discernimento é uma bela palavra. Mas é uma jornada grande. E por isso que é um exercício de consciência, a gente falou. Tu não pode botar tudo numa caixa e dizer assim, esse é o padrão, porque dependendo das pessoas, dependendo do local, dependendo da forma que as pessoas são educadas, há um tipo de ação a ser feita para aquelas pessoas, outras não. E principalmente no que a gente fala que é a periferia do ser humano, né? Costumes é a periferia.
Então pode ser que para ti usar um casaco é o costume adequado para esse ambiente. Se tu falar para um indígena, né, um povo lá mais tribal da África, o correto para ele é usar a vestimenta dele, que provavelmente vai ser um colar, vai ser talvez até estar nu. Isso tudo são a periferia do ser humano. Isso é muito sutil, mas é bem importante. Ou seja, isso quanto mais diverso for, mais belo é. A pergunta é, e o que é o nosso centro? O que é esse centro que define o que é humanitário e o que não é humanitário? Essa é a palavra que eu quero jogar. O que é humanitário, o que não é humanitário, independente da cultura. E aí eu quero propor se essas questões são questionáveis, para nós todos exercitarmos isso junto. E é uma proposição, mas é a maneira com que eu vejo. O sofrimento é uma questão humanitária. Não importa a cultura. Se há sofrimento, ele é um problema a ser resolvido em comunidade. Porque sofrimento não é escolha, né? Nós falamos hoje sobre a questão da depressão. A pessoa está em sofrimento, ela precisa de ajuda. Aquele ser, seja um animal, seja um vegetal, seja um outro ser humano, se ele está em sofrimento, ele precisa de auxílio. Ah, mas essa cultura, ela prevê que fazer sofrer uma pessoa Não, essa cultura precisa sair de algum grau de inconsciência. É sofrimento. Aquela pessoa que está sofrendo não escolheu passar por aquele sofrimento. Então, se tu vê uma mulher sendo oprimida e ela está em sofrimento, é um problema. Vamos ver para isso. Uma criança está em sofrimento, vamos ver isso aí. Vamos ver isso. Bom, mas a mulher escolheu estar naquela situação de que tu acha, daí entramos nas culturas mais orientais, né? Vivem em 5 mulheres com um homem, ou seja, fosse ao contrário, aqui a gente não está sendo sexista. Ah, mas aquelas pessoas escolheram estar naquilo lá e elas não sofrem com isso. É um problema? Não. Elas não sofrem. Por que tu quer te meter com isso? Entendeu? Não, mas não te mete na tua história. É esse ponto que eu quero pegar. Então, uma questão que é primordial e é humanitária. Vamos falar de humanitário. Se há sofrimento, nós, de alguma forma, temos que tentar aliviar o sofrimento. Ah, mas eu não quero fazer isso. Bom, daí é problema teu. A minha humanidade faz eu querer falar ou querer aliviar o sofrimento dessas pessoas. Eu vou usar de violência para isso? Não, não quero usar de violência e acho que não é esse o caminho. Mas acho que é um caminho de consciência eu tentar usar de alguma forma para aliviar o sofrimento das pessoas. Então, teremos esse primeiro ponto. Nesse caso específico, o Jana está falando, porque falamos hoje sobre a cultura chinesa e de estar comendo animais na panela vivo. Vivo. E você está vendo o sofrimento dele acontecer ali naquele tua frente e se alimenta daquele sofrimento. E não está sensível a isso. Não é uma questão de cultura. E aí nós falamos porque a cultura antiga chinesa não fazia isso. Isso veio depois de uma grande exceção de fome, de uma cultura materialista que se apossou da política. E aqui não estou defendendo política nenhuma. Há políticas tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, quanto sei lá o que for, que em algum momento atinge esse viés anti-humanitário. A questão é sempre quando que a ideologia é contaminada por isso. Mas aí eu te questiono agora. Deixa eu só chegar nos pontos que... Vai, então. Eu vou deixar tu ir depois. Que os pontos que eu acho que, independente da cultura, devem ser observados e devem ser elevados. Então, sofrimento é um ponto. Segundo ponto, liberdade. Porque, independente da cultura, se tu não tem liberdade de fazer a escolha, isso deve ser modificado. Ou seja, se eu estou numa cultura e por mais que eu tenha sofrimento, eu não consigo expressar esse meu sofrimento, é um problema. Então, a liberdade de eu poder mudar deveria ser algo humanitário. Inclusive, se eu estou numa cultura que, a princípio, não me causa violência, não me causa nenhum problema, eu queria mudar. Por que é importante liberdade? Eles vão falar, a violência é um problema? Nem sempre. Por que a violência nem sempre é um problema? Há culturas que são violentas. O próprio esporte, que é o MMA, o vale tudo, o boxe,
são culturas violentas, mas há liberdade e não há sofrimento. Se a pessoa exerce o esporte de forma saudável, ele é violento, o esporte é violento, mas não há sofrimento e não há a ausência de liberdade. Isso é bem importante, porque tu consegue observar as coisas de forma diferente. Então, só que se eu tenho uma pessoa presa naquela cultura e ela não tem a liberdade de escapar disso, e voltamos de novo para algumas mulheres que são presas em algumas culturas, não conseguem escapar delas. Uma criança pode estar numa situação que ela está em sofrimento, mas ela não tem a liberdade de escapar. Então, humanitariamente, nós devemos, de alguma forma, ajudar essas pessoas. De novo, não usando violência, porque não é esse o caminho. Mas são culturas que precisam, talvez, se desabrocharem, porque estão não permitindo a liberdade das pessoas. Porque liberdade é primordial para escolher se tu vai sofrer ou não, né? Senão tu não sabe escolher, né? Tu não tem opção, tu só sabe o que é sofrimento. A gente teve na Índia, a gente olhou algumas situações que a gente disse assim, essas pessoas elas não têm o contraste. Elas só sabem essa forma de viver. Não, então respeita a cultura. Não. Faz o seguinte, mostra para elas outra forma de viver. E aí depois tu vê se realmente é cultura, se é um filtro de cultura, ou se não, se é uma questão das pessoas que estão sendo mantidas naquela zona de miséria, naquela zona de pobreza. Então, para mim, são esses dois viés, sofrimento e liberdade. E o último, e talvez o mais importante, é a consciência, que é o mais desafiador. Porque tem pessoas e tem seres humanos que não estão conscientes do seu sofrimento e não estão conscientes da sua falta de liberdade. Como resolver isso? Tem pessoas que simplesmente só têm a experiência do sofrimento e não estão conscientes de que aquilo está fazendo mal, está degradando a sua vida. A gente vê muito isso em culturas, em costumes que são muito humanitariamente violentos, e pessoas que não estão conscientes da sua ausência de liberdade. A questão é, o que se fazer com isso? Conhecimento. Dar-se consciência para essas pessoas dessa situação. E aqui não estou falando de nenhuma missão, tá? Mas se as pessoas que puderem ter consciência da situação que elas vivem e elas continuarem escolhendo aquilo, é uma coisa, né? Daí não podemos fazer nada, né? A pessoa está consciente da situação e ela continua na situação. Agora, se ela não está consciente, se é privado dela o conhecimento de que existe outra dimensão da vida, é dever nosso, como seres humanos, mostrar para ela esse nível de consciência. Então, só resumindo, eu vejo esses 3 pontos. Toda a cultura deve ser respeitada e deve ser incentivada na sua pluralidade, mas deve ser observada as suas densidades. E para mim essas 3 formas de ver essas densidades são as formas que a gente tem para evoluir. Se há sofrimento, há um problema e ele precisa ser tratado. Se há falta de liberdade, há um problema e ele precisa ser tratado. E se há falta de consciência, ele precisa ser elevado. São as 3 coisas que, independente da cultura, a gente deve observar para elevar, não com violência, mas com cuidado, com amorosidade, seja a forma que for. Como convencer uma flor que ela é uma flor? Eu acho que só dando consciência, convencer é impossível. Você pode, no máximo, mexer no solo, colocar um adubo, regar ela, mas convencer que ela é uma flor, não tem como convencer que é uma flor. Ela já é uma flor. Ela só não sabe. Ela pode estar equivocada naquilo, pode estar sofrendo naquilo. E então, no primeiro momento, eu penso que conhecimento é importante nesse primeiro momento de rompimento de barreiras culturais muito duras. O primeiro momento é difundir o conhecimento. E aí nós passamos num momento social onde há um excesso de informação e quase nada de conhecimento, porque o conhecimento se perdeu no meio desse excesso de informação. Todo mundo é especialista em alguma coisa. A história tem
10 enredos diferentes da mesma história. O que é certo, o que é errado se misturou. Então, como você dizer para alguém que ele tem que ter conhecimento se você não consegue mais o que é conhecimento de verdade? E o que é retórica, né? É só uma forma de contar a história diferente. Então, isso dificulta mais ainda a pessoa a ter consciência do seu sofrimento. Porque há muitos livros de retórica dizendo, não, você não está sofrendo. Isso é uma bênção para você. Você ia estar sofrendo se você tivesse... Sacrifique mais, porque tá tivesse que pouco. nem os outros, não ia sofrer. Então, para escapar desse viés de sofrimento, a única maneira para mim é conhecimento. Mas para resolver a equação do conhecimento, há que se ter um balizador da sociedade, eu não sei qual, de... isso aqui é real, pessoal. Parem de ficar debatendo. Isso aqui foi assim, é isso mesmo. O sol é o sol, a lua é a lua. A gente não vive numa terra plana. O mar é salgado. A terra, as flores nascem na terra. As plantas nascem na terra. Existem os animais que alimentam de plantas, os animais que são carnívoros. Algumas verdades são tão absurdas, mas parece que tem que ser dita de novo. Porque está tudo virando uma gosma. E seria a tua resposta, talvez, do início. As pessoas se tocarem que elas não estão no controle de muita coisa. Viu? Porque a retórica é isso. A retórica é o que eu falo é a verdade. É incrível que eu nunca vi tanto vídeo negando a questão de vivermos num planeta redondo. É absurdo isso. Mas quanto mais a ciência evoluiu, parece que mais se cria espaço para idiotas falarem. E aí vira uma gosma, porque tudo é possível. Tudo é possível. E disso aí, nessas coisas mais abissais que existem, não é tido como fake news. Como assim não é fake news que a Terra é plana ou a Terra tem uma circunferência? Como que ninguém está dizendo que é fake news, pessoal? Não leiam isso. Não tem reportagem em todos os streaming, há documentários de streaming dizendo que não, é possível. Quem sabe tem uns malucos lá dizendo. Mas como é que a gente está divulgando isso? Olha o desserviço que é para a sociedade. Nós como sociedade, devemos dizer, não, pessoal, isso aqui não, tá? Para, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, tem 200 mil provas aqui que isso aqui é mentira. Não tem, as pessoas agora começaram, não, é possível lá um ser humano que ele acha que é um cavalo. Não é cavalo, cara. Alguém tem que... Aceita a frustração de tu não ser um cavalo. Não é um cavalo, porque é mentira, tu só tá tentando te enganar porque tu tem um outro problema. Mas tu não é um cavalo, tu é um ser humano. Mas há a possibilidade, não, ele tem o direito de achar que é um cavalo. Tá errado isso, a sociedade tá partindo para um lance... Chegamos num consenso, é a infantilização da sociedade. Pois é, mas daí como é que vai sair do sofrimento se você não sabe nem limpar o bumbum ainda? Nós estamos vivendo assim, o contrário, porque isso gera mais sofrimento ainda porque há outras pessoas que estão no sofrimento, elas não conseguem mais saber se aquilo é sofrimento ou não. Porque nós viramos uma gosma social, onde o que é real e o que é mentira é a mesma coisa. Depende de quanto foi investido nos streamings ou nas redes sociais para provar a tua tese. Aí é mais like, é mais gente curtindo, é mais visualização. E a tua tese estapafúndia, louca, doente. Algumas pessoas dizem, e será que não? Mas será que não mesmo? Será que não tem dinossauro no fundo do mar? Porque tudo é possível. Que loucura é isso? Para que lado tem na humanidade? É tanta informação que não há informação nenhuma mais. A gente tem que reorganizar. Parece que a humanidade vive num loop, né? Tem que reorganizar o pensamento humano. É absurdo isso. É o básico. O pensamento é assim, nenhum problema em tu imaginar as coisas, viu? Subjetivamente, tu pode inventar um novo mundo. Isso é até legal, viu? A literatura é assim, né? Tu pode imaginar o que for e pode botar o que for no papel. Mas lá na literatura colocava assim, livro de ficção. É a organização do pensamento humano. Dizia lá, livro de ficção e não documentário. É isso. E a vida objetiva, a vida existencial, que não está no teu controle, os átomos não estão no teu controle, o sangue não está no teu controle, a respiração não está no teu controle. Isso existe
uma ordem, uma regra, uma maneira de se viver um conhecimento. Precisa de consciência para viver isso. E as pessoas misturaram tudo. Então, eu não sei o que significa isso, mas há de a gente apontar um caminho. Então, é esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Há de apontar um caminho. O caminho não é tu acabar com as individualidades, não é tu acabar com a pluralidade das pessoas, mas é de tu se mostrar ó, que isso é anti-humanitário. Fazer alguém sofrer, um animal, uma pessoa, um ser humano, qualquer coisa, é errado. Não faça isso. É que não há como Vai sair trazer desse... sofrimento também para tua vida. Pois é, mas não há como sair desse sofrimento sem regras básicas do início, da lógica, porque nós, tidos como seres evoluídos, mais evoluídos desse planeta, é como se agora tu estivesse falando para as macieiras que elas... Não, se tu achar que pode dar laranja, tu pode dar. Não vai dar. A macieira não vai dar laranja. Não, mas ela acha que vai dar. Mas não adianta, ela não vai dar. Mas estivesse provando e diz, não, agora pode ter melancia dentro do mar. Não pode, não vai dar. Não, mas se largar umas melancias dentro do mar, não vai nascer melancia lá dentro. Só que sim, é tanta notícia que não existe mais informação. Esse excesso, essa tida como evolução de nós ter acesso a tudo, é o veneno da sociedade, porque antigamente tínhamos as Barças, lembra da Barça? A enciclopédia, mas o que estava na Barça era real, cara, era verdadeiro aquilo. Tu podia ler lá na Barça, é real. Os caras não escreviam qualquer coisa lá. Agora tu joga na internet, qualquer coisa é possível. Qualquer vídeo agora, tu já não sabe mais se é uma IA, ou se aquele vídeo é um vídeo, tu tá vendo ao vivo, e tu já não sabe se é real ou não. Então, para mim, nós estamos voltando, não é nem pro playground, é lá pro fraudário. Vamos começar tudo de novo. Então, para esse fraudário, nós vamos dar por um acaso, se esse vídeo chegou até ti, deve estar assim, mas o que eu faço? Então, realmente é muita informação. Eu não sei o que é verdade, né? Vamos depender do governo criar uma agência para dizer cuidado, que vai ser corrupção. 1984, cuidado, não vamos criar agência governamental do que é verdade. Então, vamos dar um caminho. Não dá essas ideias. Se chegou esse vídeo até você, nós vamos dar um caminho. Eu vou dar um caminho agora para vocês. Isso aqui é uma pequena semente da vida chegando até ti. Para de escutar o ruído da sociedade. Para de escutar o Google, a televisão. Para de escutar o rádio, para de escutar os jornais, para de escutar toda essa receita pronta. E começa a observar o que está antes de nós aqui. Sabe o que tem a nos ensinar? A vida. O mar, a água, o ar, a natureza, os animais, o cosmos, a existência tem algo a nos ensinar que é muito mais antigo do que nós. Então isso tu não precisa procurar na internet, viu? Isso tu consegue observar. É um pequeno e sutil oásis da verdade. Oásis da verdade. A humanidade também tem uma verdade, mas tu tá tão poluído com esse ruído de informação, como o Edu disse, que tu só tem que focar naquela história do respira e olha pro fogo, respira e olha pro fogo, respira e olha pra vida. Respira e olha pra vida. Porque isso vai te tirar da esquizofrenia da informação, vai te tirar de todo esse conflito social e vai te dar ar puro. Porque de verdade isso não tem solução, aquela confusão ali de informação. Tu não vai descobrir isso em algum lugar. E em algum momento a vida vai te oferecer toques de oxigênio. Toques de oxigênio é a paz que a vida natural tem para te dar. É a paz que a existência tem para te mostrar. Isso é a ordem natural da vida. E de alguma forma ela vai oferecer um milagre para tua vida. E tu vai começar a ver o que é bobagem no pensamento humano e o que realmente é algo que precisa ser aprendido, que precisa ser levado. Nesse momento de caos social que vivemos, é incrível que é uma grande oportunidade.
O caos é uma grande oportunidade para a organização. O caos é uma grande oportunidade para a organização. E nesse momento onde tudo parece verdade e tudo parece mentira, só há a possibilidade de você encontrar a tua verdade. E aí é meditativo. Ah, Edu, como que eu vou meditar? Do jeito que você quiser. Olhando uma flor, tomando uma chuva, entrando no rio e sentindo o rio. Mas em contato com a vida. E aí você vai perceber uma coisa que é muito significativa. As grandes verdades estão nas maiores insignificâncias. E eu falo insignificância para provocar, porque não é. Na verdade, as coisas mais maravilhosas são tidas Que como para o mundo, né? Que para a sociedade é insignificante. são as coisas mais verdadeiras. E eu lembrei agora, sei lá por que eu lembrei desse fato, mas eu lembro de um ritual de ayahuasca que eu estava em algum momento. E eu comecei a passar a mão no chão, pegar terra e passava no rosto. Porque aquilo era a única coisa que era real. E eu passava no rosto, eu cheirava a terra e... Opa! Alguma coisa porque no meio disso tudo, então suja o pé, coloca o pé na terra, na grama, entra na água. Isso é aquilo que tu não controla. Vai nisso, né? Foca Vai por nisso. mim assim, uma maneira de acordar, sente o cheiro do teu filho. Mas dá aquela cafungada mesmo, assim, tu... Opa! Escuta uma música e dança. Quando É você... inútil, mas quando entrar no chuveiro, sente a água cair no teu corpo. Você tá tomando um banho e você não tá pensando no que tá acontecendo. Por alguma benesse da vida, você tem algo em cima de você que larga a aguinha quente, na temperatura ideal que você quer, e você está pensando em um milhão de coisas, ao invés de estar aproveitando a água descendo. Esteja consciente. Então, a terceira coisa que o Jano falou, na verdade, é a primeira, que é esteja consciente do que está acontecendo. Porque a hora que você estiver consciente, as mentiras vão ser só as mentiras. E aí vocês conseguem chegar, talvez, em algum momento, como o Janu, de ficar olhando telejornais e dando risada, porque é só uma piada. Para ele, eu não consigo. Eu olho o telejornal, me incomodo com aquilo, porque eu acho revoltante. Mas o Janu acha como uma grande piada do universo, porque está consciente, aquilo não incomoda mais ele. Agora, quando você está inconsciente, aquilo é como se fosse heroína entrando no teu corpo. Ele te deixa totalmente fora do que é a real. Então tentem procurar o que é real, o que é vivo, o que pulsa. É a única maneira. Senão vocês vão continuar inconscientes. Para terminarmos esse primeiro episódio, nós temos um poema escrito por Yohel, por Januel, não sei quem escreveu esse poema, mas vai ser lido pelo irmão Janu. E eu acho que o poema conta exatamente de tudo que a gente está falando nesse programa. Gratidão e até o segundo episódio. O ser literário é sempre o Rael, mas o leitor é sempre o Janu. Então, nós somos esses extremos e eu gosto de sentir essas duas dimensões em mim. E falando sobre o poema, eu acho que ele é uma expressão disso que nós falamos. Não sabia que o nosso episódio penderia para esse lado, mas nada é por acaso. De a gente buscar essas novas expressões da vida, expressões do amor, porque a gente acha que o amor é só a busca de um resultado feliz, de um resultado alegre. A gente não olha outras manifestações do amor. Hoje a gente falou sobre tristeza, mas o amor é muito mais do que a relação entre dois seres humanos. O amor é a comunhão. Pode ser a comunhão entre tu e uma árvore, pode ser a comunhão entre tu e o cosmos, entre tu e um animal, entre tu e outro ser humano, mas é de alguma forma tu experienciar essa comunhão com a vida. E a grande maioria dessa comunhão está naquilo que a sociedade acha que é inútil, acha que é desprezível. Então, se tu quer um pequeno oásis de oxigênio, procura essas oportunidades que estão nas coisas que a gente menos presta atenção, geralmente na vida social.
Encerrando com essa poesia. Até a próxima. Fiquem em paz. Ouro velado. Tá precisando ver aquilo que não tem cor, nem tamanho, nem documento, nem dinheiro, nem qualquer coisa de sombra nenhuma. Tô precisando sentir o que ninguém consegue esconder, nem consegue captar, nem tem para onde levar o que se tentou conter. Isso que dá em todo pé de árvore, de gente, de bicho, de jeito de ser, é daquela mesma tribo do sol, que já se pôs, mas ainda se sente o brilho. Do mesmo lampião na casa velha da avó, da panela quente no fogão que já chegou cedo para comer. Do mesmo tímido sorriso sem jeito que só eu vi. É, isso mesmo. Daquele olhar manhoso que só aquele riacho escondido do céu foi capaz de te ver. Toda manhã, há um sol maravilhoso brilhando na tua casa. E você não na bola. Você está preocupado se tem sinal de Wi-Fi. Quando chove, você reclama que chove. Quando tá frio, você reclama que tá frio. Quando tá calor, você reclama que tá calor. Eita, pra que tanta reclamação?